Eita maravilha, paz do Senhor, gente boa! Como é que estão os irmãos? Para nós uma satisfação muito especial podermos retornar aqui hoje, 10 de dezembro de 2025, para a nossa última aula deste ano de 2025 e aproveitando, olha só, eu nem do plástico tirei, do jeito que o pastor Ciro encaminhou para a gente aqui, eu deixei o material aí, deixa eu colocar assim, porque daí não desfoca, para os irmãos poderem receber o material aí. Era, na verdade, um material bastante esperado, Um material bastante esperado por toda, não só a nossa audiência, mas aqueles irmãos que admiram especialmente o pastor Ciro, pelo seu talento em escrever, e que já estavam aguardando também, porque só faltava da série, Os Pregadores da Bíblia, só estava faltando exatamente este livro a respeito de Jesus, Olha só que benção. E aí, os irmãos certamente vão ter toda a condição de poder estar depois, aqueles que vão receber o prêmio, vão estar lendo o material, e aqueles que não vão receber o prêmio aqui através dessa doação vão poder adquirir o material. Deixa eu só aproveitar aqui já para informar os irmãos, nós já temos a nossa livraria online, que os irmãos acessando a plataforma online.cetadb.com.br, você acessa a plataforma e tem a livraria ali para você adquirir, livros, bíblias de estudo, comentários teológicos, teologias sistemáticas, enfim, material que vai acrescentar certamente para o seu conhecimento. Já temos isso à disposição com preços bastante convidativos. O livro a respeito de Jesus ainda não chegou para a CPAD em Curitiba, motivo pelo qual nós ainda não temos, tá joia? Nós estamos aguardando a distribuição. Hoje ainda estivemos na nossa convenção aqui no Paraná, na Assembleia Geral, conversamos com o pessoal da CPAD lá e eles deram a informação de que ainda não receberam, motivo pelo qual nós, então, também não temos ainda disponível, para os irmãos ali na plataforma. O Marcelo Augusto Cardoso Teixeira perguntou: como faço para me inscrever no curso? Irmão Marcelo, fique atento, porque assim que a live se encerrar, eu mando uma mensagem para o irmão, para que a gente possa conversar a respeito do curso de teologia do CETADB. Certamente nós temos uma opção de curso que vai atender a sua expectativa. Pastor Ciro, a paz do Senhor, conte a bênção. Pastor Hércules, uma honra poder participar hoje dessa nossa última live / aula do ano, Com certeza. Que é a live de número... Essa é a de número 250. E um, Agora você é obrigado a pegar para ver, É porque não aparece. Geralmente aparece aqui em cima, Eu não coloquei. 252. 52, isso aí. 252. 252, olha que benção. E vai ser um prazer poder participar dessa última aula e também adiantando que vai ser o primeiro lançamento, Nós queremos fazer ainda alguns lançamentos, se Deus quiser, desse nosso livro, mas este é o primeiro. Amém. O primeiro que está abrindo aí uma série de lançamentos desse nosso tão esperado livro aí, para a glória de Deus, que é Jesus, o pregador do Apocalipse. Olha aí, o irmão Fidelis Cristo está dizendo assim: eu já ganhei um, quem quiser o outro, profetiza, porque um já é meu. Olha, irmão, é um irmão de fé, hein? Esse é. Pois bem, meu pastor, olha só, primeiro eu quero agradecer, meu irmão, por ter enviado os 2 exemplares, porque conforme eu estava dizendo aqui, nós já tentamos adquirir na CPAD, mas a loja aqui do Paraná não tem, Eles não têm. Inclusive, quando o irmão... Nós estamos na convenção, estive lá no stand hoje da CPAD, e eles reafirmaram que ainda não chegou. Mas a gente tem o material à disposição também na nossa loja, na plataforma. Quando o irmão manifestou o desejo de fazer esse sorteio, eu até agradeço, irmão, pela generosidade, de utilizar o espaço do nosso CETADB para esse lançamento. Mas quando o irmão me falou desse desejo, eu
eu verifiquei junto à CPAD e eu percebi que o livro começaria a chegar nas lojas em meados de dezembro, né? É na próxima semana. Então eu aproveitei aí do privilégio que eu tenho como autor e solicitei alguns, eu adquiri, na verdade, né, com o meu desconto especial também, alguns exemplares e, graças a Deus, deu tudo certo, né, para nós fazermos hoje, nessa live Chegou final, o o material chegou, lançamento do livro. o correio entregou ontem pela manhã aqui, só que a hora que eles entregaram eu não estava. Quando eu cheguei, o Diomar já se apresentou e falou, ó, pastor, chegou o material. Mas aí quando eu cheguei já era final do dia e eu não estava bem composto, né? Bem composto para poder fazer. Não, Até falei contigo, falei, não, eu vou me compor melhor, daí vamos fazer um vídeo para poder fazer a divulgação e graças a Deus deu tudo certo. É uma benção. É uma benção. Muito bem, aí o Marcelo Augusto quer ser aluno do CETAD, mas ele está dizendo que o livro vai para ele lá, então amém. Que olha vá aí. mesmo. Que vá mesmo. Pastor Ciro, então é isso. Nós queremos aproveitar aqui, ainda que nós vamos também dar o espaço para o irmão responder perguntas na aula de hoje, não é? Conforme você disse, aula barra live, nós vamos ter as perguntas para serem respondidas, mas aula barra live barra sorteio. É isso aí, bem isso aí. Tem essa agora, nós acrescentamos mais essa. Mas a questão, pastor, é assim, eu gostaria que você, em primeira mão, desse para os nossos irmãos que estão conosco aqui na live, não é? Dessem para eles um panorama daquilo que eles vão encontrar no conteúdo do livro. Porque, vamos falar a verdade, ó, os meus dedos, eu dei uma emagrecidinha, mas os 2 dedos de material aqui, né? Conforme disse o pastor Ciro Sanches e Bordi, é um livro robusto. Então, se o senhor me permitir, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da série. O senhor permite? Com certeza, fique à vontade, fique à vontade. Então, nós estávamos no fim do ano de 2017, bem no fim do ano já, e o irmão Ronaldo, diretor da CPAD, ele, numa viagem que ele fez, ele estava no aeroporto, e ele, assim, eu estou fazendo esse relato para os irmãos verem como Deus nos surpreende, né? Eu estava pensando em escrever um livro só, sobre os 7 pregadores que são chamados na Bíblia de cheios do Espírito Santo de maneira textual, né? Que são João Batista, pela ordem histórica, né? João Batista, Jesus, Pedro, Barnabé, Estevão, Filipe e Paulo, né? 7. Esses 7 pregadores são chamados de cheios do Espírito Santo. E eu, nas minhas pesquisas, eu cheguei à conclusão de que isso não é por acaso. Eles são, de fato, os 7 principais pregadores do Novo Testamento. Tem João também, que é um apóstolo importante, é um teólogo, não é como é considerado, profeta também, mas ele sempre estava juntamente com Pedro, mas quem pregava mesmo era Pedro e tal. Mas eu achei que essa seleção que Lucas fez, porque é Lucas que nada na obra de Lucas é por acaso, porque Lucas era um teólogo também, é interessante, não é por acaso que ele chama esses 7 pregadores e cheios do Espírito Santo. Eu me convenci de que eles são realmente os principais pregadores do Novo Testamento. E aí eu queria escrever um livro só sobre esses 7 pregadores. Aí, voltando lá ao irmão Ronaldo, ele me manda uma mensagem e ele disse: ô irmão Ciro, estava te olhando uma livraria. Deixa eu só ajudar. O Ronaldo, você está se referindo, para aqueles que não têm a ideia, é o diretor da CPAD, né? É verdade. Então você trata de Ronaldo porque você trabalhou com ele ali dentro, então... É verdade. É uma falha minha, nem todos sabem da... Então, eu estou me referindo ao irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, que é o diretor executivo da CPAD, já aí desde 93, se eu não me engano, né? Então, já tem aí uma boa quantidade de anos. Superou 30 anos. Então. Aí, o irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp,
no fim de 2017, dizendo: irmão Ciro, eu estava aqui pensando se nós poderíamos lançar uma série e tal, mas ele não tinha ideia. Ele pensou em lançar uma série, porque ele deve ter visto ali alguns livros em série. Ele achou interessante a ideia e ele mandou para mim jogou a bola para mim, né, como se diz, né? Aí na hora me veio, falei assim: não, peraí, eu estou querendo fazer um livro, eu vou transformar esse livro numa série. Aí eu falei para ele: irmão Ronaldo, eu não tinha, na verdade, né, o texto, mas eu falei assim: olha, eu tenho uma série que eu posso preparar aí e tal. Ele: mas tem que ser uma coisa rápida, que nós queremos lançar aí. Bom, e de fato, acabou acontecendo de maneira rápida. Deixa eu só citar rapidamente. Em 2018, nós, por graça de Deus, escrevemos João Batista, o pregador politicamente incorreto, que não ficou muito volumoso, uma obra sucinta, objetiva. Depois veio Estevão, né? Aí também o primeiro apologista do Evangelho. Esse livro tem o prefácio do nosso querido pastor e mestre Joãozinho, né? Esse aqui é o Estevão. Depois veio o Pedro, o primeiro pregador pentecostal, né? Que também foi prefaciado por um amigo meu, o pastor Milton Didini. Aí no ano seguinte, 2019, mais 3, né? Filipe, o primeiro evangelista da igreja. Barnabé, o pregador de fé e obras. Esse tem o prefácio do pastor Hércules Carvalho de Nobre, né? Olha aí, uma obra prefaciada pelo pastor Hércules. E depois veio Paulo, ainda em 2019. Então veja, o príncipe dos pregadores. Aí 3 livros em 2018, 3 livros em 2019. Aí criou-se aquela expectativa. E o 7º livro? Qual é? Já estava anunciado, claro, Jesus. E aí, aquela expectativa, todo mundo perguntando: e Jesus, e Jesus? Aí veio a pandemia, e aí eu continuei pesquisando, e eu comecei a pensar: meu Deus, porque nós projetamos, né, 7 livros. Olha, nossa querida irmã, deixa eu só cumprimentar essa irmã, que ela é muito especial, a irmã Soliana Coelho. Ô, irmã Soliana, espero que a irmã ganhe o livro, hein? Mas se a irmã não ganhar, eu vou dar um jeito de chegar nas suas mãos, que eu quero muito que a irmã leia esse livro. A irmã Soliana é uma grande expoente das Escrituras. Já tive o privilégio de ouvi-la pregar aqui na Igreja Batista, em Niterói. E é uma serva do Senhor. Muito bem-vinda aí à nossa live, viu, irmã Soliana Coelho? Então, pastor Ecos, de maneira que nós fizemos esses 6 livros, por graça de Deus, e começamos a pesquisar sobre Jesus. Cada livro, como eu dizia, tem 7 capítulos. Nós fizemos um projeto para ser 7 livros, com 7 capítulos cada um. Agora, Jesus merecia, claro, uma obra ampla, abrangente, e eu comecei a pesquisar. Eu verifiquei que muita gente já tinha escrito sobre Jesus. Eu pesquisei, evidentemente, em outros idiomas também, em espanhol, inglês, especialmente, e já tinha livros retratando Jesus sob as mais diversas óticas, Jesus o maior psicólogo e o maior líder, e etc. E as obras que tratavam da obra de Jesus como um todo, eu notei que elas começavam sempre com o nascimento, e a conclusão era a ascensão de Jesus ao céu. E me ocorreu que Jesus não conclui a sua obra quando ele sobe aos céus para estar à direita do Pai. Ali, à direita do Pai, ele continua atuando, e, como pregador especialmente, ele entregou a mensagem a João, na ilha de Patmos. João é o profeta, é bom que se diga, não é? Mas o pregador do Apocalipse é Jesus. Então aí comecei a escrever e sobre o sermão profético, mas eu considerei também que eu tinha que escrever sobre todos os outros sermões de Jesus, não apenas os escatológicos, e eu tinha que também contar um pouco da história de Jesus. E aí eu fui escrevendo, e 5 anos mais ou menos de pesquisa, e aí a obra acabou ficando aí com
680 páginas. Se nós compararmos com os outros, né? Só a obra de Jesus é praticamente aí, né? Quase que mais da metade dos outros, né? Mas aí ficou aí um tijolo, mas, para a glória de Deus, uma obra bem ampla, bem abrangente. E só para resumir, então, como todas as obras têm 7 capítulos, esta obra tem 7 capítulos, mas são 7 capítulos bem extensos, longos capítulos. Cada capítulo aqui praticamente é um livro. A irmã Lisa de Andrade aí também, a nossa grande apoiadora, né? Ô, irmã Lisa, a irmã está perguntando do Apocalipse. Pois é, eu vou explicar aqui, ó. Então, o que acontece? Essa obra, ela tem 7 capítulos que abrange, em termos de mensagem, o Sermão do Monte, o Sermão Profético, aquele que está em Mateus 24 a 25, o Sermão do Cenáculo, ou o Discurso do Cenáculo, que é um sermão soteriológico, paracletológico, mas também escatológico, as parábolas de Jesus, as grandes declarações de Jesus, que estão em João: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor. Todas essas declarações também contextualizadas e devidamente explicadas teologicamente. E aí também quando Jesus ele cumpre a sua missão na terra, a obra redentora, e assunto aos céus, após a ressurreição e depois de ter permanecido na terra por um espaço de 40 dias, diz a Bíblia, ele assunto aos céus, e ele está à direita de Deus, diz a Bíblia, assentado à destra de Deus o Pai. Ele então, um tempo depois, ele envia a sua mensagem por meio do seu anjo, diz a Bíblia, a João, na ilha de Patmos. E aí então, boa parte desse livro, mais da metade, é um comentário, viu, irmã Lisa? Um comentário completo do livro de Apocalipse. É aí que está uma coisa que nós decidimos fazer ao longo da pesquisa, porque eu pretendia lançar um comentário de Apocalipse, e eu acabei, na verdade, juntando as duas pesquisas. Elas convergiram numa coisa só, e aí, então, você, modéstia à parte, você vai encontrar nessa obra, assim, a pesquisa mais completa sobre a mensagem de Jesus no que tange a escatologia, no que tange as profecias. Porque você tem tanto a exposição do sermão profético de Jesus, contido nos evangelhos, né? Mateus 24 a 25, Lucas capítulo 21, uma parte também no capítulo 17, Marcos 13. Você tem também no evangelho de João o último sermão do cenáculo ali, e que Jesus também fala sobre a parte escatológica, porque ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, e ele diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então isso também é abordado. Então, só para você ter uma ideia, deixa eu citar aqui rapidamente os títulos dos capítulos, só citando. Então veja, o primeiro capítulo, o maior pregador de todos os tempos, que seria um livro isso aqui. Esse primeiro capítulo seria um livro, seguramente, de umas 100 e poucas páginas, sobre Jesus, o maior pregador de todos os tempos. Então essa é a parte, é o primeiro capítulo que fala de Jesus como pregador de maneira geral. E o Sermão do Monte também aqui, Mateus 5 a 7, é exposto. O Sermão da Planície, não é? Lá de Lucas capítulo 6, que tem muita similaridade com o Sermão do Monte, mas é outro sermão. As parábolas de Jesus estão todas aqui. A escola de Jesus para os pregadores, porque Jesus tem uma escola de pregadores, e nós expomos aqui a sua mensagem para os 12 e também para os 70, as instruções que ele deu para os seus apóstolos e também para aqueles 70 que ele enviou. Tudo isso é instrução para os pregadores. Aí o segundo capítulo, o sermão apocalíptico de Jesus, que é o sermão profético de Jesus, que também é apocalíptico, não é? Não confunda profético com apocalíptico, mas
o sermão profético de Jesus também é apocalíptico, ou seja, é um sermão apocalíptico profético, só que antes de chegar no sermão apocalíptico, nesse mesmo capítulo, eu faço uma abordagem das principais declarações de Jesus contidas no Evangelho de João. Aí o capítulo 3, virei outra vez, os levarei, que é uma abordagem também de João 14, 1 a 3, mas que tem também outras declarações de Jesus que são consideradas. Capítulo 4, mensagem à igreja do arrebatamento, é uma exposição sobre as cartas de João às igrejas da Ásia. Porque aquelas igrejas são representantes da igreja como um todo. Então, ali você tem a mensagem à igreja do arrebatamento. Então, por exemplo, aquele texto emblemático, né, que nós sempre procuramos mencionar em escatologia, em que Jesus disse, como guardaste a palavra da minha profecia ou da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que é de vir sobre todo mundo. Eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Esse texto é analisado e tantos outros. Ou seja, é uma análise completa das cartas às igrejas da Ásia. O capítulo 4 é esse. O capítulo 5, o pregador do Apocalipse e a grande tribulação. É uma abordagem de Apocalipse a partir do capítulo 6. Porque no capítulo 4, o anterior, também tem uma abordagem sobre o capítulo 5. O capítulo 4 e o capítulo 5 que mencionam já a igreja do céu. Depois, o capítulo 6, caiu a grande Babilônia, que é uma referência à besta, o império da besta, ou seja, o anticristo, o falso profeta, tudo aquilo que está em Apocalipse, o sinal da besta, e a última trombeta também abordada, aquela questão das trombetas, das taças, dos selos, né? Ou seja, tudo aquilo que está em Apocalipse está aqui no livro. E o último capítulo, a volta de Jesus, o milênio e a Nova Jerusalém. Em resumo, esse livro contém, então, um comentário completo do livro de Apocalipse. Apocalipse que tem 22 capítulos, 404 versículos, e nós, então, fazemos nesse livro de 680 páginas, não é? 680 páginas, é um tijolo, como eu falei, mas tem uma abordagem completa. Olha aí, o pastor X está com 2 tijolos, ninguém provoca o pastor X porque ele pode arremessar em alguém, não é? Então é isso, pastor X. Meus, viu? Nenhum desses 2 aqui são meus. Ô, pastor X, na verdade... Bom, depois nós conversamos. Eu estou dizendo porque os irmãos estão dizendo, não, esse é meu, esse é meu. O meu plano era outro, né? Mas o senhor se antecipou aí vamos deixar do jeito que está. Eu acabei também falhando no envio. Faltou eu ser mais claro. Uma mensagem de WhatsApp de uma irmã missionária aqui, dizendo, não, o livro já é meu. Eu falei, amém, tá bom, glória a Deus. É uma irmã de fé, não é? Pamela Oliveira, maravilha, um é meu, então amém. É isso aí, tem que ir com fé. Olha, pela quantidade de pessoas que estão participando, eu creio que os irmãos que estão aí têm grandes chances. Tem chances, com certeza. De ganhar, né? Altíssimas. Aí, ó. A Tati Barreto tá dizendo que um é dela, então acabou, gente. Bora para casa. Tá resolvido. Olha, irmã. Muito bem. Pois bem, meu pastor. Ótima apresentação. Os livros, então, só para os irmãos que chegaram depois, deixa eu me afastar aqui, está aqui, são 2 módulos, 2 livros, né? O pastor Ciro nos enviou esse material doado para que a gente pudesse fazer aqui hoje esta apresentação e também o sorteio aí entre aqueles irmãos que vão estar, não é? Que vão estar participando da promoção segundo a publicação oficial, né? Segundo a publicação oficial, que observaram as regras e que vão estar ali participando. Nós vamos agora passar a resposta de 3 perguntas, que inclusive essas perguntas têm relação com o conteúdo do livro, a proposta do livro, este que será doado hoje, Jesus, o pregador do Apocalipse. Então vamos lá, pastor Ciro, a primeira questão é esta: por que Jesus é o pregador do Apocalipse? Eu vou responder de maneira bem objetiva, que eu estou vendo que os irmãos estão ansiosos aí, ó. E não quero me alongar e deixá-los aí muito ansiosos, não é?
Então, Jesus, o pregador do Apocalipse. É interessante isso, né? Quando eu, quando eu penso em escrever, eu sempre tenho em mente essa questão do elemento do ineditismo, né? Porque é interessante, se você pesquisar, inclusive hoje com o auxílio da inteligência artificial, se você colocar lá no chat GPT lá e outras formas aí de inteligência artificial, você colocar assim, livro, existe um livro chamado Jesus, o pregador do Apocalipse, se você colocar em outros idiomas também, você vai ver que não existe, né? Então, é uma exclusividade para a glória de Deus. Agora, e é uma coisa interessante que Jesus, de fato, é o pregador do Apocalipse. Entre tantos títulos que podemos ver na Bíblia atribuídos ao Senhor Jesus, ele é o pregador do Apocalipse. Não é? É interessante que muita gente hoje se intitula especialista em Apocalipse e tal, mas a gente percebe que eles não querem aprender com Jesus. E Jesus é o pregador do Apocalipse. Por que ele é o pregador do Apocalipse? Porque além do seu sermão apocalíptico profético, que é o seu sermão mais extenso nos evangelhos, não é? Ao lado do Sermão do Monte. Só um esclarecimento, não vá confundir o Sermão do Monte, ou da Montanha, como é conhecido também, com o Sermão do Monte das Oliveiras. Mas, irmão Ciro, não é a mesma coisa? Veja, um é o sermão chamado do monte, mas é um monte indefinido na Galileia. Ninguém sabe qual monte, de onde Jesus falou, lá em Mateus, capítulo 5 a 7, quando ele apresentou as bem-aventuranças e aquelas outras mensagens, vós sois a luz do mundo, o sal da terra, etc. E falou do juízo, não julgueis para que não sejais julgados, e etc. Sobre a oração, ensinou a orar, tanta coisa importante que tem no Sermão do Monte. Aquele é o sermão de um monte, uma elevação indefinida na Galileia. Agora, o sermão do Monte das Oliveiras já é em Jerusalém. E é um monte definido, é o Monte das Oliveiras, né? Então, o sermão do Monte das Oliveiras também é conhecido como sermão profético, ou sermão escatológico, ou ainda, como eu estou chamando no livro, sermão apocalíptico. Porque ali você tem literatura apocalíptica. É interessante, não é? A literatura apocalíptica, ela não está presa a um livro especificamente. Ela pode estar dentro de um livro que não é apocalíptico como um todo, mas existe uma parte dele que é apocalíptica. E a literatura apocalíptica, não confunda com aquela literatura apocalíptica profética que surge entre 200 anos antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo, né? Nesse período de 400 anos surgiu muita literatura apocalíptica, o chamado apocaliptismo, não é? É o apocaliptismo, mas sem o selo da inspiração divina, que tinha o relato de muitas visões e algumas características particulares, mas quando nós falamos do apocaliptismo bíblico, profético, aí, claro, é o apocaliptismo que tem o selo da inspiração divina. E o sermão profético de Jesus é considerado literatura apocalíptica, porque não está, diferentemente do que muita gente afirma, às vezes, mas a gente percebe que não dá para sustentar isso, que o sermão profético está em ordem rigorosamente sequencial. Eu percebo que não, porque Jesus, ele vinha fazendo uma abordagem, aí os discípulos fazem uma pergunta, ele responde a pergunta como que abrindo um parêntese, depois ele fecha o parêntese, você percebe que ele encerra o assunto e já começa outro. Daí você percebe, não é, que não há uma ordem rigorosa cronológica. E essa é uma característica também da literatura apocalíptica. Então ali Jesus ele já se apresenta como pregador do Apocalipse. E depois todo o livro de Apocalipse, não é? Que é a mensagem de Jesus ali. É importante observar. Muitas vezes nós falamos Apocalipse de João, mas o próprio livro já começa, Apocalipse
de Jesus Cristo. Ou seja, o primeiro versículo de Apocalipse diz: revelação de Jesus Cristo, a qual o Senhor deu ao seu servo João, por meio do seu anjo, né? Jesus enviou o seu anjo, que comunicou, entregou a mensagem a João, mas a mensagem veio de Jesus. Jesus que enviou o anjo para entregar a mensagem a João, para que ele também pudesse publicar para as destinatárias originais, que eram aquelas 7 igrejas da província da Ásia, que eram nossas representantes, porque, na verdade, aquela mensagem do Apocalipse é para toda a igreja, não é? Então, nós percebemos que o pregador do Apocalipse, no livro de Apocalipse, é Jesus. João é tão somente o portador, aquele que recebeu a mensagem para publicá-la, para torná-la, claro, pública. Entretanto, o pregador, o dono da mensagem, de fato, aquele que tem a mensagem e que entregou a João, partilhou com ele, é o Senhor Jesus. Então, Jesus, ele é o pregador do Apocalipse, e fica aqui, na verdade, o convite para que todos aqueles que amam a escatologia aprendam, sobretudo, com Jesus. Porque a gente vê muita gente, eu sou especialista em Apocalipse, etc. Quando você vai observar, você percebe que a pessoa está falando algo que é contrário ao que Jesus ensinou. E não existe nenhum mestre, né? Tudo desconectado. Pois é, não existe nenhum mestre que saiba mais sobre o Apocalipse do que Jesus. Ele é o pregador do Apocalipse. Muito bem, então vamos lá. A segunda questão, pastor, é essa aqui, ó. Qual é a mensagem do pregador do Apocalipse para a igreja do arrebatamento, a igreja atual? Então, eu antecipei, né, fazendo a apresentação do livro, que a mensagem de Jesus, aquelas 7 igrejas da província da Ásia, que estão lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 3, é justamente, às vezes é uma coisa tão evidente e nós não percebemos, né, está diante dos nossos olhos. Quando nós olhamos para aquela mensagem, nós vemos que aquela mensagem é destinada à igreja do arrebatamento. Irmão Ciro, mas aquelas igrejas já existiram. São igrejas do primeiro século, todos já morreram. A mensagem foi exclusiva para elas. Veja, aquelas igrejas foram as destinatárias originais. Assim como Paulo também escreveu aos Coríntios, os coríntios foram os destinatários originais. Paulo escreveu aos Filipenses, os Filipenses foram os destinatários originais. Mas é claro que o que Paulo escreveu para os Coríntios não foi só para os Coríntios. É claro que o que Paulo escreveu para os Filipenses não foi apenas para os Filipenses. Eles foram os destinatários originais. Mas aquela mensagem chegou até nós. Por quê? Porque aquela mensagem, claro, existem algumas especificidades, evidentemente, que eram só para o público daquele primeiro século. É claro, a gente percebe isso pelo contexto, né? Quando Paulo escreve aos Coríntios, você vê que tinha problemas que eram exclusivos daquela igreja, mas que também servem de exemplos para nós. Agora, quando ele trata da doutrina, quando ele apresenta algo que é normativo, você percebe que não é só para os coríntios, claro que é para todos os salvos. Da mesma forma, quando João escreve aquelas 7 igrejas da província da Ásia, embora elas fossem as destinatárias originais, olha o que diz, olha o que está escrito em cada carta. Em cada carta se repete, 2 coisas se repetem. Primeiro, ao que vencer, e vem a promessa do galardão. Quem vencer, vem uma promessa do galardão. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida e tal. Aquele que vencer terá um novo nome e tal. Veja, aquele que vencer. Isso se repete. E outra coisa que se repete, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, fica claro que aquela mensagem para aquelas igrejas não era só para elas. Era algo extensivo a toda a cristandade, a toda a igreja, de todos os tempos, que é a igreja do arrebatamento. Mas, irmão Ciro, aquela igreja do primeiro século não era a igreja do arrebatamento.
a igreja do arrebatamento, alguém pensa, pastor Ecos, que a igreja do arrebatamento é apenas a igreja constituída dos vivos. E alguns pregadores até dizem isso. Olha, não, claro, é um desejo que todos nós temos, até Paulo tinha, né? Paulo mesmo, ele fala dessa esperança quando ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta, e nós, os que estivermos vivos, veja, ele se inclui. Ele se inclui. Ele se inclui. Isso aí não é que ele entregou uma falsa profecia, como alguém já sugeriu. Não. É porque ele tinha a esperança de que ele, ainda antes de ser morto, veria Jesus descendo para arrebatar a sua igreja. Essa é a esperança de todo salvo. Mas tem aí um professor de escatologia que é especialista e está dizendo que ele faz parte da igreja do arrebatamento, que vai ser arrebatado, ele vai experimentar o arrebatamento. Pois é, então. E aí muita gente pensa que a igreja do arrebatamento é apenas formada por aqueles salvos que vão estar vivos quando Jesus voltar. Mas não. Olha o que diz Paulo, quando nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 18, em determinada altura, ele diz assim, nós não precederemos os que dormem. E aí ele diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles, observe, arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Então veja, o arrebatamento contempla os que morreram em Cristo, que vão ressuscitar e vão ter o seu corpo glorificado, transformado. Contempla os vivos, que também terão seus corpos glorificados, e os dois grupos vão se juntar, formando um grupo só, é a igreja do arrebatamento. Então veja, a igreja do arrebatamento, ela é formada por todos os salvos de todas as épocas. A igreja do primeiro século, segundo século, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até hoje. E se Jesus voltar agora, os mortos em Cristo também vão ressuscitar, e nós que estamos vivos vamos nos juntar a eles e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, quando Jesus transmite aquelas mensagens, aquelas igrejas lá do Apocalipse, ele diz, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, arrepende-te, pratica as primeiras obras, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada deu falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego, nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para te enriqueças, e vestidos brancos para te vistas, para que não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio, para que vejas. Quando o Senhor diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Quando ele diz o que eu já citei, né? Tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse meu nome. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. E como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Eis que presto venho, eis que cedo venho. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então veja, tudo isso, toda aquela mensagem que está em Apocalipse, capítulos 2 a 3, é a mensagem à igreja do arrebatamento. Então, nós temos que ler Apocalipse, prestar atenção nesses capítulos 2 e 3, de que ali está uma mensagem específica para nós nos mantermos preparados, sabendo que a chegada do Senhor ela é iminente. Porque quando o Senhor diz ali, claro, eis que cedo venho, é cedo do ponto de vista de Deus. Porque iminência significa exatamente isso. Que ele pode chegar a qualquer momento, só que esse qualquer momento é do ponto de vista de Deus, não do nosso. Porque alguém já pensa até que tem contradição na Bíblia. Porque como pode, no primeiro século, o Senhor Jesus dizer, eis que cedo venho, e já estamos no século 21 e ele não veio. Que cedo é esse? Mas é cedo do ponto de vista de Deus. E Pedro foi muito claro ao dizer que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, para Deus não faz diferença nenhuma se é um dia, se é 1000 anos, se é 1 milhão de anos. Por quê? Para Deus é tudo um eterno, é como se fosse um eterno presente. Ele entra no nosso tempo, evidentemente, ele tem controle sobre o nosso tempo,
A ele pertence o Cronos e o Kairos. Foi o que Jesus disse, inclusive, para os discípulos. Se você ler no grego, Atos capítulo 1, versículo 7, quando Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, ali, tempos e estações no grego é Cronos e Kairos. Ou seja, a Deus pertence tanto o nosso tempo, que é um tempo cronometrado, como também o Kairos, que é um tempo mais qualitativo, né? Porque Kairos, na mitologia grega, né? Veja que o grego koiné, ele é um grego, muita gente hoje em dia fica falando: eu não quero saber de nada que tenha origem pagã. Tudo que tem origem, pois é. Tem muitos termos no Novo Testamento que têm origem pagã, mas fazem parte do Novo Testamento. Então veja que Kairos vem da mitologia grega, porque era um jovem lá da mitologia que ele corria de uma maneira tão rápida que não dava para você ver. Então, ele passava tão rápido que não dava nem para ver a velocidade que ele corria e tal, ou seja, não dava para cronometrar. E aí deu origem a esse termo Kairos, que é um tempo mais qualitativo e não quantitativo. E atribui-se até o tempo de Deus, né? Porque Deus, ele não precisa se preocupar com cronologia, com sequência, relógio, calendário. Isso é coisa nossa. Deus entra no nosso tempo também, evidentemente. Mas, quando a Bíblia diz: eis que cedo venho, é cedo do ponto de vista de Deus. Isso é iminência, porque significa que nós temos que estar prontos, porque nós não sabemos. É num abrir e fechar de olhos. Eu posso estar aqui falando: Jesus vem, eu tenho que estar pronto. Ou se ele não vier dentro dessa minha perspectiva, eu posso também, a morte também é iminente, não é? Então nós temos que estar prontos. Então quando Jesus disse: eis que cedo venho, quando Jesus disse também: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, ou seja, é para ser fiel até o fim. Não é que você tem que morrer por amor a Cristo, ser um mártir. Mas se for preciso, você também está pronto para isso. Mas é ser fiel até o fim, perseverar até o fim, estar pronto até o fim, estar preparado até o fim. Então veja, eu estou dando exemplo da mensagem para a igreja do arrebatamento, que somos nós. Então no livro nós exploramos bastante isso, aí no capítulo de número, é o capítulo 4, né? Que nós tratamos. Os irmãos que ganharem o livro, já aproveitem aí o gancho, né? Que eu estou tratando essa questão. Já leio aí sobre, é o capítulo 4, a mensagem à igreja do arrebatamento, que é uma exposição, num único capítulo, mas é completo, viu? Porque são capítulos. Eu estou falando que cada capítulo aí podia ser um livro, porque cada capítulo aí seguramente tem mais de 100 páginas. Veja que o livro tem 680 páginas, né? Em média, na verdade, né? Alguns têm 100, outros podem ter 80, porque tem a parte da introdução também, evidentemente, tem a parte das referências. Mas, então você tem aí um capítulo que é praticamente um livro. Tem livros, né, que tratam disso, as 7 igrejas da Ásia. Você vai encontrar num único capítulo, que é a mensagem à igreja do arrebatamento. Maravilha. Meus irmãos, fazer o seguinte: eu havia dito que nós íamos encerrar as oportunidades de participação às 12h30. Então nós vamos encerrar agora. Quem fez o compartilhamento, porque enquanto o pastor Ciro vai responder aí a última pergunta que nós temos para hoje, eu vou colocar para carregar aqui os compartilhamentos. Deixa eu virar aqui para os irmãos, deixa eu desconectar o celular e eu vou virar ali para os irmãos, porque eu preciso pegar aqui. Cadê? Olha só, vamos pegar o link da publicação, vamos copiar ele aqui para fazer o carregamento oficial. Vamos lá. Ó, colar e pronto. Vai começar a carregar. E aí, enquanto isso, o pastor Ciro vai responder a última pergunta e aí nós vamos fazer o sorteio. A última pergunta é esta aqui. Quem participou está valendo. Quem não fez até esse momento, não dá mais tempo, não é? Não dá mais tempo. O que o pregador do Apocalipse diz a respeito das
profecias? Então, aí é uma pergunta bem ampla, né? E aí eu vou, claro, pedir para os irmãos lerem o livro para saber, porque aqui você tem, eu já dei acho que eu já, de certa maneira, eu já respondi um pouco essa pergunta quando eu apresentei o livro, porque tudo que Jesus fala sobre as profecias está no sermão profético, Mateus 24 a 25, também nas parábolas. É bom dizer isso também, as parábolas. As parábolas é uma parte importante nesse livro. Então você tem parábolas escatológicas, aquela de Mateus capítulo 22, os filhos do rei, das bodas, as bodas do filho do rei, né? Que muita gente pensa que aquelas bodas, são as bodas do cordeiro, não é? Tem Lucas 22 também, que é uma passagem similar. Mas tudo isso tem ênfase escatológica. A parábola das 10 virgens também, que é muito mal interpretada e sofre na mão de muita gente. É importante você entender o que Jesus estava dizendo dentro do contexto, em vez de você recorrer aí a muitos elementos e tal. Fique atento ao contexto que você vai entender. Então, a obra ela trata de maneira abrangente sobre a profecia de Jesus. Jesus é o pregador do Apocalipse. Então, Mateus 24 a 25, as parábolas, o livro de Apocalipse. Aí alguém poderá dizer, mas irmão Ciro, e a parte de Paulo? Claro, a obra não trata especificamente sobre Paulo. Aí seria uma obra à parte, né, sobre a escatologia paulina. Entretanto, não tem como você falar sobre a escatologia de Jesus sem você recorrer um pouco também à escatologia paulina, que não é diferente da escatologia de Jesus, evidentemente, porque Jesus aprendeu, Paulo aprendeu com Jesus, né? Tanto que ele, em alguns momentos, ele dizia, o que o Senhor me entregou, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Porque Paulo teve também alguns encontros com o Senhor Jesus. E Jesus revelou de maneira exclusiva a Paulo, inclusive, o arrebatamento da igreja, não é? Tanto que ele diz assim, eis que vos digo um mistério, ali é um mistério revelado. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque isso não foi revelado aos profetas do Antigo Testamento. Os profetas falaram sobre a ressurreição de maneira geral, mas ali a Paulo foi revelado pormenores, a ele foram revelados pormenores a respeito do arrebatamento. Pastor Ecos, eu não vou me alongar, que eu sei que o senhor quer fazer aí logo a premiação. E eu também estou ansioso para saber quem ganhou. E quem quiser saber mais sobre essa pergunta, então, adquiram o livro, tá bom? Se não ganhar, né? Quem não ganhar, adquira. É fácil de adquirir. O pastor Ecos já divulgou aí que vamos ter o livro no CETADB, em breve, na loja do CETADB. Por enquanto, você pode adquirir pela CPAD. É só você colocar lá www.cpad.com.br. Tente utilizar, porque alguns irmãos estão dizendo que estão tendo dificuldade, mas a CPAD me deu um cupom, que é o Zibord 25, um cupom de 25%, mas alguns irmãos estão dizendo que não está funcionando. A CPAD me disse que não está funcionando porque a pessoa só pode fazer uma compra. Então, quem já fez uma compra não pode utilizar novamente. Tá certo? Mas vamos lá, pastor Ecos, não quero atrapalhar aí o sorteio. Maravilha. Olha, o último comentário que foi carregado foi exatamente do Tiago Fontenelis. Ele fez várias marcações ali, olha só que benção. Mas vamos lá, então. Ele está convicto, hein? Já ganhei. Eu quero dizer para os irmãos que, assim, quando acabar a live, quem for sorteado, a gente vai mandar uma mensagem para poder pegar o endereço, enfim, para fazer o envio do material para os irmãos, tá joia? Então vamos sortear o ganhador. Tá ali, ó. Vai começar ali, olha só. Pronto. Olha aí. Tiago Fontenelis Oficial. Esse irmão, por baixo ele deve ter feito umas 70 marcações. Porque todas as marcações que são feitas eu recebo mensagem. E entrou muita mensagem, né? Do Tiago Fontenelis. Só que o Tiago tem que estar ali. Cadê? Olha aí, ó. Olha aí. Tá presente aí, irmão Tiago?
Chama no PC, pastor. Eu vou mandar o endereço. É isso aí. Você pode mandar, se você quiser já, Tiago. Eu vou precisar do seu nome completo, o seu endereço também completo, com o CEP direitinho. Pode mandar aí no direct para mim, tá joia? Deixa o seu contato de telefone também, tá joia? É bênção, maravilha, parabéns, não é? Parabéns aí para o irmão Tiago, que é o nosso primeiro ganhador. Parabéns, irmão Tiago. Deus abençoe. Ó, ele fez a marcação do irmão Davi Nato. Esse daí. Vamos lá. Próximo. Vamos lá sortear um outro ganhador. Se o Thiago for sorteado aqui, não vai valer, né? Porque ele já ganhou um. É outro que vai ganhar outro. Vamos lá. Quem ganhou ali? Presbítero Alisson Alcântara. Olha aí, ó. Olha aí. Receba a bênção, Alisson. Maravilha. O Alisson, toda live está aí. Toda live está aí, colocando as divulgações do CETADB. Ele recebeu, vai receber também de presente um dos nossos livros. A joia, esse aqui, que foi presenteado. Deixa eu colocar aqui para os irmãos. Este aqui, ó. Este é o material. Vamos encaminhar para os irmãos. Parabéns, não é, a cada um dos ganhadores. Deus abençoe vocês. Todos os irmãos que participaram, que fizeram aí os compartilhamentos, que nos ajudam, não é, semanalmente com as divulgações das nossas aulas. Nós não tivemos aulas nas últimas 2 semanas por uma questão de necessidade de agenda. Eu tinha compromissos de formatura, né, no Nordeste. Estive lá fazendo formatura no interior do Nordeste. No Rio Grande do Norte, me faltou agora o nome da cidade. Meu Deus do céu, não é? Meu Jesus Nazareno. O Alisson sabe. O Alisson, me ajuda aí, Alisson. Escreve aí, meu filho. Escreve aí, meu filho. Cadê? Alisson, meu filho, escreve aí. Você tem que estar presente, meu irmão. Você tem que estar presente. Cadê? Ô, Glória, tá ali, ó. Baraúna. Pronto, Baraúna. Pastor Wendel Martins, que é filho do pastor. Me ajuda lá. Me ajuda ali, Alisson. É o presidente lá de Mossoró, né? Mossoró. Baraúna é onde está o pastor Wendel, mas ele estava na cidade de Mossoró, onde o pai dele agora é presidente. O pastor Miranda. Miranda. Pronto. É o Wendel Miranda e o pai é... É o Wendel. É o Wendel Miranda. E o primeiro nome do pastor, que a gente sempre chama ele de Miranda, eu acabei esquecendo. Tá aí, o Alisson colocou que é o pastor Miranda, mas o primeiro nome dele eu esqueci. É o Wendel Miranda e o pastor... Fugiu o primeiro nome dele também. O primeiro nome dele me fugiu. Mas, enfim, estivemos lá, depois fomos a Natal, depois estivemos em João Pessoa, e aí retornamos para o Rio Grande do Norte, e aí viemos embora para o Paraná. Chegamos aqui só no domingo à noite. Então, nessas 2 semanas, nós não tivemos como ter a aula, mas as aulas acontecem toda quarta-feira. Agora é o seguinte, vamos ter aí férias, não é? Férias, o pastor Ciro vai estar de férias. Nós estaremos trabalhando até a terça-feira, atendendo os irmãos, alunos, enviando materiais didáticos até na próxima terça-feira. Próxima terça-feira, que será dia 16. Não é? Aí vamos estar em férias aqui também. Voltaremos às atividades aqui no CETADB no dia 5 de janeiro de 2026. Porém, as nossas aulas, as lives, vão retomar apenas no mês de fevereiro. Deixa eu dizer aqui para os irmãos já a data. A primeira quarta-feira de fevereiro será dia 4. Então, dia 4 de fevereiro, retomaremos as nossas aulas aqui através das lives. E certamente os irmãos serão abençoados. Pastor Ciro, a palavra está contigo para suas considerações finais. Olha, os irmãos que não ganharam, não fiquem tristes, por quê? Duas razões para os irmãos não ficarem tristes. Primeiro, que os irmãos podem adquirir o livro, os irmãos podem comprar o livro lá no site da CPAD. E também, para os membros do meu canal, aí tem que ser membro, tá certo? Os membros do meu canal, depois eu vou pedir até umas dicas para o pastor Hércules, porque eu não sei como faz esse negócio de sorteio, não. Mas eu quero sortear 3 livros, ainda antes do Natal. Quem sabe a semana que vem nós vamos fazer o sorteio de 3 livros para os membros do meu canal, só para os membros, tá certo? Então quem é membro do canal vai participar do sorteio. A irmã Lisa de Andrade, eu sei que ela é membro do nosso canal lá, então ela vai participar. Eu vi também aí a jovem, a Heloísa, que também é membro do canal, né, irmã Heloísa? E tem vários irmãos aí que são membros do nosso canal, então vocês podem participar
lá no YouTube nós vamos fazer, fiquem atentos, nós vamos anunciar, e também, claro, nós vamos, eu creio que, fazer uma live, e quem, para ganhar, tem que estar presente. Tem que ser membro do canal e estar presente no dia da live. Aí nós vamos sortear 3 livros. Eu vou ver como que eu consigo fazer isso, né? Porque eu nunca fiz sorteio pelo YouTube, mas eu acredito que esse programa que o pastor X utiliza aí, não sei se é próprio do CETAD ou é um... Não é próprio do CETAD, mesmo você paga para usar. Não tá bom, gente... sei se tem como usar ele com base no YouTube, porque... O Tiago é um homem de fé mesmo, vai ganhar de novo. Tem uma regra, né? A marcação que as pessoas fazem na publicação lá, usando o arroba, é o mecanismo por meio do qual esse programa busca as pessoas que fazem compartilhamento. Então, que eu sei, só dá para ser feito através do Instagram por causa dessa questão de usar o arroba para fazer as marcações. A live vai ser... Eu vou fazer a live só para os membros do canal, então já vai ser privada, no caso, né? Com certeza. Então, e aí nós vamos dar um jeito de sortear ali. Eu vou ver como que eu vou fazer, mas os irmãos fiquem atentos, então nós vamos divulgar até o Natal, antes do Natal, claro, nós vamos fazer esse sorteio de 3 livros. Mas se você estiver ansioso para adquirir o livro, você pode já comprar, claro, se você ganhar, você pode dar de presente para alguém também. Mas eu aconselho você a já comprar, porque eu sou suspeito para falar, mas você tem uma ideia, eu estou lendo o livro de novo. E, modéstia à parte, eu estou gostando, sabe? Maravilha, maravilha. Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Para cada um, obviamente, nós vamos depois publicar a nossa mensagem de Natal, de final de ano, mas aproveitar aqui a nossa live, né, para agradecer a cada um de vocês. Nós temos aqui irmãos que sempre estão conosco, não é? Temos pessoas que ficam na live com a gente desde o início até o fim, né? Mas agradecer a cada um de vocês. Né? O trabalho que a gente faz aqui, na verdade, é para os irmãos. Não é? É um trabalho que a gente faz gratuito, e o intuito é ensinar, de fato. Por isso que eu passei a chamar de aula, porque é uma aula, é para ensino, é para aprendizagem. Quem quer aprender, indistintamente se é aluno do CETAD ou não, é só acessar o perfil e assistir a aula. Se tem desejo de aprender, está aí, aula gratuita. O pastor Ciro, que trabalha com a gente já há anos, se propôs a estar nessas aulas, estar ensinando. Então, nós estamos realizando esse trabalho e para vocês. Então, agradecer cada um que esteve conosco durante todo esse tempo. Já passamos de 5 anos fazendo live. Parece que foi esses dias que nós fizemos inclusive o sorteio, que o Vini Magalhães ganhou a Bíblia, né? Da live comemorativa de 5 anos. Veja, já estamos daqui poucos meses, já vamos fazer 6 anos fazendo as lives. Então são aulas, são aprendizagens, são ensino. Quem quer aprender, acessa e aprende. Fica gravado, é disponibilizado também no YouTube para que o pessoal depois possa estar acessando, porque nós temos irmãos que não têm perfil no Instagram, mas assistem às aulas no YouTube. Então, é isso aí. Deus abençoe cada um de vocês, sem mais delongas. Pastor Ciro, as suas considerações finais. Parabéns, só uma última coisa, parabéns, irmão Tiago, parabéns, irmão Alisson, que ganharam o livro. Mas você que não ganhou, lembre-se, nós vamos fazer o sorteio também lá no nosso canal para os membros. Deus abençoe, pastor X. Depois, claro, nós vamos enviar Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos. Mas aqui fica a nossa gratidão nessa última live / aula do ano. Que Deus abençoe a todos os irmãos, todos os nossos queridos parceiros, né, os nossos os funcionários do nosso CETAD que estão aí em Apucarana, os professores espalhados pelo Brasil, pelo mundo, os alunos do nosso CETAD, são todos que sejam todos muito abençoados por Deus, em nome de Jesus. E pastor X, muito grato pela sua iniciativa de realizar essas lives, desde quando começou a pandemia, e aí, graças a Deus, né, isso chegou para ficar, e a gente percebe que essas lives, elas, muitas vezes a gente, depois de um dia, o senhor mesmo, né, já declarou isso em outra ocasião, um dia turbulento, tanta dificuldade, e à noite a gente poder interagir com os irmãos, receber o carinho dos irmãos também, que a gente percebe como os irmãos
nos apoiam, a irmã Lisa aí sempre presente. E a irmã Lisa, estamos orando pela irmã, viu, irmã Lisa? Para Deus dar graça para a irmã vencer essa luta, essa turbulência, mas o Senhor é com a irmã também. Então, Deus abençoe, pastor Ercos, muito grato por tudo. Transmita aí também a nossa saudação à nossa querida irmã Eliane. A irmã Eliane, hoje de manhã, ela fez exame. Eu busquei ela no exame, acompanhei ela, na verdade. Depois eu deixei ela de volta em casa, que eu viajei daí para Maringá para a convenção, e ela ficou apagadíssima. Ela fez Eu vi que ela pôs um comentário aí. Ela ficou apagadíssima, porque endoscopia é uma coisa triste, né? Eu cheguei agora à tarde, ela ainda estava apagadíssima. Aí eu deixei ela em casa e fui resolver umas questões que precisava resolver antes da live. Cheguei aqui para a escola, já era 9 horas. Hoje foi um dia bastante corrido. Comecei o dia correndo, inclusive 5 quilômetros, olha só. Olha que benção. Iniciei a preparação. Vamos correr aqui pela primeira vez a corrida tradicional de Apucarana, 28 de janeiro. Vamos lá. Olha. É isso aí, vamos correr. 10 quilômetros. Vai ser televisionado ou não? Eu comecei o treinamento, a preparação e vamos lá, vamos correr. Quero acompanhar isso aí. Coloca aí uma chamadinha para o pessoal ver o que é a preparação. Eita glória! Maravilha. A gente precisa melhorar, não é? Patrocínio do CETADB, né? A irmã Eliane está ali. Ela já acordou, está acordada. Já deu um amém. Eita glória! Pois é isso aí. Mas é isso. A gente vai melhorar. Com certeza a gente precisa melhorar, né? A minha saúde tem estado bastante complicada e a gente precisa melhorar e a maneira que eu achei foi essa. Então, vamos lá. Vamos fazer atividade física, vamos controlar a alimentação, vamos perder peso, porque Jesus é bom, e a gente acaba morrendo pela boca. Não é isso? Então vamos lá. Gente, Deus abençoe. Pastor Ciro, satisfação. Transmita o nosso abraço aí para a irmã Luciana, também para a irmã Júlia. Né? Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Gente, um abraço. A pizza fica para uma outra hora, viu, Maicon? A pizza fica para uma outra hora, com aquele cafezinho sem açúcar. Eita, glória. Glória.